No mundo que parece que exige cada vez mais da gente, como é que se encontra calma e clareza? Hoje, a gente vai mergulhar numa filosofia antiga que, olha, tem respostas surpreendentemente atuais: o estoicismo. A vida moderna parece complexa demais, até meio desgastante. Se bate aquela sensação de estar correndo sem nunca sair do lugar, com uma pressão que não para. Saiba que essa é uma experiência cada vez mais comum para todo mundo. E vamos combinar, não é à toa. A gente está vivendo numa era de esgotamento coletivo, né? É um excesso de estímulos de todos os lados, uma cobrança por performance que simplesmente não tem fim. E é justamente nesse cenário que o estoicismo se torna tão relevante. Tá, mas como é que uma filosofia que nasceu lá na Grécia Antiga pode ajudar a gente a navegar a confusão do século XXI? É isso que a gente vai ver agora, pensando no estoicismo como uma verdadeira bússola para o meio do caos. Olha, o estoicismo, na sua essência, é uma filosofia para tempos de crise. É bom pensar nele não como um monte de regras empoeiradas, mas sim como uma bússola mental, uma forma de se orientar quando tudo em volta parece meio incerto, meio turbulento. E o que essa bússola ajuda a gente a encontrar? Basicamente, duas coisas que são fundamentais: clareza e resiliência emocional. Pense nela como uma ferramenta prática mesmo, para fortalecer a mente e encarar os desafios da vida com mais equilíbrio. Mas para essa bússola funcionar, a gente precisa entender o mecanismo principal dela. Vamos então para o coração do estoicismo, que é o seu princípio fundamental, conhecido como a dicotomia do controle. E essa ideia central foi resumida de um jeito brilhante pelo filósofo Epiteto. A felicidade e a liberdade, segundo ele, começam quando a gente entende com clareza o seguinte: algumas coisas estão no nosso poder e muitas outras simplesmente não estão. Então, o ponto crucial é esse aqui, o que se chama de dicotomia do controle. De um lado está o que a gente pode controlar: nossas ações, nossos julgamentos, nossas reações. Do outro lado, o que a gente não pode: os eventos externos, a opinião dos outros, o passado. O estoicismo ensina a focar toda a nossa energia na primeira coluna. Simples assim. Certo, então, se a gente deve focar só no que podemos controlar, como exatamente se faz isso? Os estoicos respondem com um conceito poderoso: um arsenal de virtudes, que seriam as ferramentas internas que todo mundo já tem. A ideia aqui é que ninguém está desarmado para enfrentar a vida. Muito pelo contrário. A gente já tem um conjunto de ferramentas mentais para ativar a nossa melhor versão e, o mais importante, para responder aos desafios de um jeito consciente e não só reagir no automático, sabe? E essas ferramentas são as 4 virtudes cardeais, que funcionam como um guia. A coragem nos impulsiona a agir mesmo com medo. A justiça nos orienta a fazer o que é certo. A sabedoria nos ajuda a enxergar o melhor caminho. E a temperança, ou o autodomínio, nos dá o poder de resistir aos excessos. Juntas, elas são os pilares de um caráter forte. Ok, a teoria é incrível, a gente entende. Mas e na prática? Como é que a gente traz tudo isso para o dia a dia? Vamos ver agora um guia bem prático. Essa metáfora é muito poderosa. Ela nos lembra que a paz interior não se constrói em grandes momentos heróicos. Não, mas sim no gerenciamento das pequenas coisas. É lidando com as faíscas do dia a dia que a gente constrói nossa fortaleza para as grandes tempestades. Isso nos leva direto para a primeira lição prática: mate o problema na origem. Aquela pequena irritação, sabe? Aquela palavra mal interpretada, em vez de ficar remoendo e alimentando aquilo, resolva ou solte. Não deixe uma faísca virar um incêndio emocional. Isso nos leva a uma pergunta que é essencial: onde a nossa energia está sendo investida? Porque, veja bem, não basta só evitar o que drena. É preciso direcionar conscientemente a nossa força para aquilo que constrói. E aqui está a segunda lição: invista energia naquilo que multiplica. Coloque foco e tempo nos relacionamentos, nos hábitos e nos projetos que fortalecem, que constroem um futuro com propósito. É uma escolha ativa de onde colocar nosso bem mais precioso, que é a atenção. E para conseguir integrar tudo isso, os estoicos propõem uma prática diária muito poderosa, um hábito que pode, de verdade, realinhar nossa jornada: a auditoria da alma. Essa prática foi inspirada no filósofo Sêneca. Ele, no final de cada dia, reservava um tempinho para fazer um exame de consciência. Um momento de silêncio para se autoavaliar de forma honesta, mas sempre construtiva. E essa auditoria toda se resume a 3 perguntas. São simples, mas poderosas. Primeiro, onde foi que eu errei hoje? E não é para se culpar, é para reconhecer. Segundo,
onde eu acertei. Isso é para reforçar o comportamento positivo. E terceiro, talvez a mais importante, o que eu farei diferente amanhã? O poder dessa prática está exatamente aí. Não se trata de buscar a perfeição, mas sim o progresso constante. É um método diário para transformar erros em estratégias, para reforçar o que funciona e, no fim das contas, para viver de um jeito mais consciente e intencional. Fica então a reflexão final. O estoicismo não oferece uma resposta mágica, mas ele nos devolve o poder de escolha. Ele nos desafia a pensar: como é que podemos, dia após dia, moldar nossas reações e nosso foco para construir uma vida com mais significado, mesmo em meio ao caos? A resposta, como a gente viu, está dentro de nós.